dar início à nossa atividade da manhã de hoje. Queria agradecer a presença de todos. Queria começar também parabenizando a Escola de Ciências Sociais Aplicadas por essa iniciativa que envolve todos os cursos. Queria fazer isso parabenizando o professor Benjamin, diretor da escola, a direção adjunta, a professora Maria Rita e a professora Marina Moedo, a todos os coordenadores de curso, os professores e principalmente vocês, alunos dos mais diversos cursos, que aderiram a essa iniciativa, estão participando durante a semana de diversas atividades, para dizer o quanto é importante essa primeira iniciativa, essa primeira semana, no sentido de pegar também, possibilitar que os cursos se comuniquem, que a gente possa ter uma interação, e pegando aí já um pouquinho o tema diversidade, mostrar que apesar de sermos cursos distintos, a gente pode ter aí conversas, discutindo diferentes olhares que temos sobre determinados assuntos. Então, isso é uma coisa muito importante. É uma possibilidade que a gente tem de perceber como os cursos trabalham seus conteúdos e de que forma também os alunos que fazem parte dessa comunidade da Unigran Rio veem também as diferentes questões que fazem parte do nosso universo acadêmico e de formação profissional. Eu sou o professor Márcio Broto, está ali no slide inicialmente, sou professor do curso de Serviço Social da Unigran Rio, venho fazendo um trabalho na universidade junto ao curso e também principalmente junto ao pós-graduação no curso de especialização. Nosso temário da manhã de hoje é diversidade, relações sociais e defesa da cidadania e dos direitos humanos. O convite para poder escrever o texto, poder fazer a palestra, veio também um pouco da iniciativa e do lançamento de um livro que a gente fez em dezembro de 2010, um livro que é o Unigran Rio, junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Teve a possibilidade de construir conjuntamente, que tem como título Os Hereges Temas em Direitos Humanos, Ética e Diversidade, que aborda, na verdade, um conjunto de temáticas que fazem parte do nosso cotidiano de intervenção profissional e ainda são deixados à margem do sistema, por parte do Estado, em termos de ações e de execução de políticas. Falar de diversidade, eu começo o texto, na verdade, discutindo um pouquinho a questão das relações sociais por si só diversas. E aí a ideia é entender um pouquinho que a diversidade, geralmente quando a gente fala nela, a gente tende a segmentar, pensar em diversidade em relação a algo. Mas a diversidade faz parte das relações sociais. Por si só, nós somos pessoas diversas, enquanto seres humanos e também no conjunto das relações. Ou seja, nós vivemos uma coletividade e é importante que a gente resgate esse sentido de coletividade em momentos que a gente vive de globalização, de financiarização do capital, aonde a individualidade, o consumismo, outras características, elas são muito fortes e fazem a gente perder um pouco essa noção de quem é o outro que está ali do meu lado. Então, quando a gente fala, na verdade, de diversidade, a gente está falando ali na produção e reprodução constante de um processo de interação entre os indivíduos. Ou seja, nós, em algum momento, criamos uma interseção. Em algum momento, a gente se encontra, a gente estabelece relações, estabelece trocas. É exemplo do nosso encontro aqui da manhã de hoje. Ou seja, cada um de nós possui um núcleo familiar, um núcleo relacional distinto, mas estamos aqui juntos tentando discutir questões que, digamos, sejam de interesses comuns. É claro que nessa discussão a diversidade também vai aparecer. Vão aparecer aí o quê? Posicionamentos diferenciados de cada um de nós, pautados em valores, em formas de compreender a realidade, em formas de ler esta realidade. Então, é importante a gente perceber que, nesta coletividade, a gente, a todo momento, ao estar trocando um com o outro, a gente também está deixando claras as nossas diferenças, a forma como a gente se posiciona e a forma como a gente vê o outro nesta relação em sociedade. Nesse outro slide, eu falo um pouquinho justamente disso. Ou seja, cada indivíduo nesta relação, nesse contexto social, ele tem uma singularidade, ele possui características específicas.
todos nós somos diferentes. Ou seja, até aquele, né, o irmão gêmeo lá, univitelino, ele tem características diferentes, seja na postura, seja na forma de falar, seja no gosto, né? Tem até um autor, um livro que eu li, que falava assim: já imaginou se a nossa mão, todos os dedos da nossa mão fossem iguais? Será que ela seria tão harmônica, né, e faria tudo como a gente faz hoje? Se a gente parar para pensar, né, será que a gente olha para ela, se a gente pensasse, todos fossem iguaizinhos, ela teria as mesmas funções, possibilitaria todos nós fazer uma série de coisas? Então a diversidade, ela na verdade não tem como ser padronizada. Essa singularidade, ela é marca das relações humanas, é marca dos indivíduos, né, dos seres humanos. E aí, eu cito aí um autor, Fernandes, que diz o seguinte: a diversidade se caracteriza pelo conjunto de distinções que se fazem entre todos os seres. A dinamicidade da raça humana, seu movimento constante e inacabado, leva às distinções permanentes entre as pessoas. A diversidade vai transformando os padrões que são colocados pelo tempo histórico de cada civilização. Ou seja, então, eu quero dizer que a diversidade também, no decorrer do processo histórico, ela vai sofrendo modificações, né? Isso se reflete muito aonde? Nos valores, né, que formam a nossa identidade social. Então, se a gente pegar lá a época de vovó, a gente vai ver que na época de vovó algumas questões eram muito mais, talvez, a gente diria hoje, conservadoras do que são tratadas hoje no nosso cotidiano, né, das relações. Então, por exemplo, o casamento, ele sofre uma transformação, né, do passado para o presente. Isso aí traz algumas, vai muito também de como a gente trabalha essa diversidade no momento conjuntural e histórico. Bem, se a diversidade, né, ela está presente na construção das identidades de cada sociedade, por que enfrentamos desafios de convivência com as suas diferentes formas de expressão? E aí, a gente tem que pensar que ao longo do tempo essas sociedades apresentam processos de ruptura que dão ênfase nas diferenças não aceitas pelo coletivo. E essas diferenças acabam por resultar em preconceito, discriminação e desigualdade, entre outras coisas, né? Então a gente tem que entender que nesse contexto relacional, aonde cada um tem as suas peculiaridades, vão se criando padrões consensuais daquilo que é tido como aceito socialmente. E aquilo que fica, né, que se distancia disso, é olhado como algo que não faz parte daquela aceitação, algo muitas das vezes que fica, né, que leva a gente a ter um olhar preconceituoso, um olhar de distanciamento, um olhar de como se aquilo não fizesse parte do nosso contexto. Essas diferenças, né, têm por base, muitas das vezes, aí, a intolerância, né? E aí, Maria Lúcia Barroco, que é uma autora muito utilizada no serviço social, que discute sobretudo a questão da ética, né, ela diz: diante das diferenças, assumimos atitudes destrutivas, fanáticas, racistas. A diferença é negada. Mais do que isso, buscamos destruí-la, excluir a identidade do outro, através da afirmação da nossa, tomada como a única válida. Ou seja, então, muitas das vezes a gente tenta negar, né, determinadas identidades. Por isso, a gente começa a discutir também diversidade em termos de segmentação, a diversidade religiosa, a diversidade cultural, a diversidade sexual, né? Ou seja, qual é a tendência aceita nessa sociedade, o que difere fica, de certa forma, à margem desse processo, sendo visto de forma diferenciada e importante da gente analisar, pois gera essa negação, muitas das vezes, atos de violência, né, uma negação que muitas das vezes é destrutiva. E aí, a diversidade, né, ela configura uma realidade que impõe uma necessária redefinição de conceitos, então. Ou seja, pensar a diversidade é fazer com que a população, né, os indivíduos sociais possam pensar qual é a essência dessas diversidades, por que existem diferenças, ou seja, como é que elas fazem parte da nossa relação
e como é que nos posicionamos em relação a ela. Muitas das vezes, o exercício de se colocar no lugar do outro, né? Isso é muitas das vezes difícil de ser feito, né? Será que a gente pensa que como o outro vivencia determinadas questões? Né? Eu digo muitas das vezes isso pelo serviço social, a gente trabalha na maioria das vezes com vulnerabilidades, mazelas da população, e esse exercício é um exercício importante e recorrente. Ou seja, na minha execução eu pensar, tá, mas é aquela população que vive, por exemplo, numa área de violência, que tem horário para entrar, horário para sair, que não tem recursos sociais dentro dela, mas que tem direito a todos os recursos sociais garantidos na legislação. E aí eu não vou trabalhar, por exemplo, numa comunidade como essa, porque ela é violenta, é diferente do meu contexto social, da minha construção de identidade, daquela construção onde eu fui, né, os valores que eu fui criados. Eu não estaria dessa forma estigmatizando, excluindo cada vez mais, né, a população que faz parte desse contexto social. Então é para a gente começar a pensar, né, como essas diferenças elas interferem não só no cotidiano da nossa vida, mas também nas nossas relações profissionais, aonde muitas das vezes a gente tem que pensar na questão da ética profissional, ou seja, como é que eu vou me posicionar diante de pessoas que têm religiões diferentes, sexualidades diferentes, como é que eu vou pensar a elaboração, gestão e execução, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, de políticas, né, para essa população. Então, esses são elementos importantes. E aí, a busca pela superação de práticas excludentes reafirma a legitimidade aí da necessidade que a gente tem, né, de pensar, de discutir sempre cidadania e direitos humanos, né, que seriam dois elementos fundamentais na nossa base, na nossa estrutura social, que devem ser garantidos nesse processo. Bem, a cidadania e os direitos humanos, né, eles, a partir do século XIX, se constituem elementos fundamentais da sociedade, sobretudo aquelas democráticas, né, que querem garantir princípios como a igualdade. E o seu marco, e como marco aí, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, promulgada em 1948, que passa a embasar diversas lutas, movimentos e ações públicas, ou seja, o Estado democrático, a perspectiva democrática, a política pública, né, em termos democrático e universal, passa a tomar esses conceitos, né, cidadania e os direitos humanos, essas duas categorias, como elementos centrais de suas lutas, de seus movimentos, de suas ações públicas. E aí é importante a gente entender um pouquinho, né, como é que se configura a cidadania e os direitos humanos. Os direitos de cidadania, como estou no slide, né, são aqueles relacionados a um determinado ordenamento jurídico, sendo específicos nos membros de um Estado-nação, cuja Constituição delimita direitos e deveres. Então, a gente tem, né, um conjunto de legislações que permite a gente estabelecer o que é direito do cidadão, qual é o dever do cidadão. E a ideia de cidadania ela está vinculada a decisões políticas, não estando necessariamente interligada a valores universais, nem podendo ser utilizada para justificar as violações de direitos fundamentais, que são os direitos defendidos lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por que isso? Porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos vai defender direitos universais. Já pensou se criassem leis que todos os direitos universais válidos para toda a nação fossem destituídos por cada lei, que quem gera somos nós, são os nossos representantes, né? Muitas das vezes pautados nos seus interesses, né? As legislações são criadas, quem cria são os nossos representantes, mas quem cria em cima daquilo que, né, de qual a expectativa, muitas das vezes ele tem, ou como ele vê aquela questão que está sendo abordada pela legislação. Por isso, muitas das vezes, as leis ao longo do seu processo sofrem mudanças, sofrem modificações que são significativas e importantes. Os direitos humanos, né, apresentam como núcleo central o direito à vida e, por conseguinte, a dignidade da pessoa humana. E aí podem ser caracterizados como naturais, universais, históricos, indivisíveis e interdependentes. Naturais porque são intrínsecos à natureza humana,
universais, que são comuns a todos os indivíduos, independente de religião, classe, raça, gênero, históricos, por se modificarem no tempo e no processo de transformações da sociedade, e indivisíveis e interdependentes, por não serem fracionados e nem segmentados por grupos distintos, ou seja, não são vinculados a grupo A, grupo B ou grupo C. E aí, eu tentei colocar ali, vocês provavelmente não vão conseguir ler daí, porque está com a claridade, mas alguns itens da Declaração dos Direitos Humanos, que vale a gente sempre fazer uma leitura, conhecer, aliás, todas as legislações é importante que a gente tenha conhecimento, se não souber profundamente, tenha um documento para que possa acessar, e aí a gente perceber, mas será que a gente consegue garantir os direitos que estão previstos nas legislações, na Declaração dos Direitos Humanos, e até nas leis convencionais que a gente vem ao longo do tempo tendo como conquista, e que muitas das vezes, quando a gente vai ver nesse cotidiano das relações, dos serviços, das orientações, da forma de trabalhar, a gente vê muitas das vezes os impasses que estão colocados a essa efetivação. Então, a gente tem aqui algumas questões, até para mim aqui está difícil eu tentei fazer a impressão, ninguém será submetido a torturas ou castigo cruel. Se a gente for pensar, existem várias violências hoje que se caracterizam ainda como torturas, a gente vai falar um pouquinho disso. E outras questões. E aí, por ser histórico, os direitos humanos se dividem em gerações. E aí a gente sempre bota aí algumas charges para poder, essas charges diz ali, eu agradeço por neste país não existir mais perseguições, torturas, mortes de presos políticos, por não haver mais censura à imprensa. Isso. E mais, aí não dá para entender que isso, nenhum intelectual exilado. E aí vem lá, a primeira geração ela agrega o quê? Os direitos civis, as liberdades individuais, ou seja, é composta por direitos individuais contrários à opressão do Estado, as perseguições de cunho religioso ou político, bem como a doutrina absolutista. Esses são direitos consagrados em várias declarações e cartas constitucionais. Então, a nossa Constituição declara lá quais são os direitos civis, direitos que nos resguardam de uma série de questões, muitas das vezes são rompidos, muitas das vezes são negados, muitas das vezes acabam não sendo considerados no processo, no cotidiano dessas relações. Por isso é importante que a gente tenha esse conhecimento claro. A segunda geração de direitos humanos está vinculado aos direitos sociais. Aí tem aí uma chargezinha que diz: todo brasileiro tem direito à moradia. E aí a senhora diz: agora aquele pedaço bonito que fala da comida, saúde, ou seja, está ligado aos direitos sociais, demarcado sobretudo a partir do século XX com a luta dos trabalhadores por melhoria das condições de trabalho, melhoria das condições de vida, que estão relacionadas às garantias trabalhistas, férias, salários e também aquelas de caráter social mais abrangente, saúde, moradia, educação, assistência e tantos outros. Fora a primeira e a segunda geração, direitos civis e direitos sociais, existe uma terceira geração que condiz os direitos coletivos da humanidade, garantido pela integração de diferentes segmentos da sociedade de nações. Se destacam os direitos relacionados à autodeterminação dos povos, ao desenvolvimento, ao meio ambiente, ao patrimônio comum da humanidade, à paz e outros. Vocês tiveram palestra essa semana do professor Neudo sobre meio ambiente, que está dentro dessa terceira geração, ou seja, a preservação de alguns elementos essenciais no nosso contexto social de relações. E com base nas transformações estruturais que acontecem, já se destaca, já fala-se de uma quarta geração de direitos humanos, fortalecidas aí a partir de quê? Das descobertas científicas e das novas abordagens dessa realidade, ou seja, como a tecnologia, o mundo que a gente chama muito da influência pós-moderna, ela vem transformando essas relações,
e vem colocando aí também a necessidade da garantia de alguns direitos, sobretudo na questão da genética, né, da clonagem e outros elementos. Bem, demarcar, e aí a gente vê o quê? Que diante disso tudo ainda existem obstáculos para a garantia dos direitos, né? E a gente vai ver que isso demonstra que existem o quê? Projetos sociais em disputas na sociedade. Seja que esse projeto democrático, de um lado, que defende a igualdade, a garantia de direitos, e de outro, projeto conservador, né, que ainda, na verdade, constrói uma ideia de sociedade a partir de um único determinante, como se existe aqui algo que é tido como a base correta. E aí, ainda sofremos fortes influências de uma ideologia conservadora, autoritária e segmentada, pautada na manutenção de uma ordem social perversa, composta por valores considerados únicos, pré-determinados e imutáveis. Bem, ao falar, né, nesses obstáculos, são diversas as manifestações de atos violentos, sendo justificados muitas das vezes pela concepção de práticas culturais. Temos aí genocídio, racismo, mutilação sexual. E aí eu cito aí, né, uma reportagem do jornal O Globo, naquela dinâmica que a gente tinha de semanalmente ler o jornal O Globo. Tinha uma reportagem lá no domingo, dia 2 de outubro, que dizia o seguinte: o título era "O genocídio silencioso das meninas. Aborto seletivo e favorecimento de filhos homens correspondem a 2 milhões de mulheres a menos no planeta a cada ano", diz o Banco Mundial. Então a gente percebe no mapa apresentado, que eu tentei reproduzir aí da melhor forma possível, né, como diversos países, né, usam na sua legislação em prol de uma organização cultural, de uma lógica cultural, parâmetros que acabam demonstrando que os direitos humanos eles são violados. Então você tem a China, por exemplo, que na organização se privilegia a existência de filhos homens do que mulheres. Você tem muitas das vezes abortos seletivos quando é permitido que se faça exame no início da gravidez, justamente para se detectar se é menino ou menina. E aí muitas das vezes a família, como tem limite de filhos, eles acabam fazendo um aborto para que não venha uma segunda menina, né? Ou seja, tem várias questões que são colocadas aí, e esse mapa tenta traduzir um pouquinho como esses países ainda têm, né, várias ações de violação de direitos humanos. Fora isso, né, eu peguei aí uma questão específica. A gente tem ainda várias violações relacionadas a guerras, trabalho, prostituição infantil, discriminação e violência por orientação sexual e identidade de gênero. E aí eu peguei, né, como exemplo essa discussão da orientação sexual, da violação dos direitos, da dificuldade que a sociedade tem ainda de discutir de uma forma muito clara a discussão da orientação sexual, apesar de estar na mídia, apesar de a gente ter avanços na legislação, mas a gente vem vendo aí também na mídia uma série, né, de violências ocasionadas porque o outro tem uma orientação por gostar do mesmo sexo, né, essas questões. E eu trago aí, por exemplo, nos Estados Unidos, né, eles apresentam lá uma escala Kinsey para medir o grau de orientação dos cidadãos. Então, eles fazem periodicamente uma pesquisa com a população das comunidades norte-americanas e perguntam às pessoas qual é, né, as instituições aplicam instrumentos que permitem lá as pessoas dizerem qual é a sua orientação sexual. E aí essa escala tem lá, 50% se diz hétero exclusivo, 14% ele predomina ser hétero, mas ele é homo incidentalmente, se caracteriza dessa forma. Então a gente vai ver que, na verdade, quando a gente parte na relação do desejo, né, ou de relação com a pessoa do mesmo sexo, muitos dizem, não, eu sou hétero, mas houve um incidente, ou na mesma proporção, mas eu nunca, né, não sou só homossexual, não gosto só da pessoa do mesmo sexo. Como uma forma de balizar, assim, isso acontece de vez em quando, mas a minha relação
na maioria das vezes, é heterossexual, né? Eu mantenho isso que socialmente é aceito pela sociedade. Então, isso é para a gente pensar um pouquinho, né? Que ao discutir essas questões relacionadas à orientação sexual, a gente fala de violação de direitos, aonde você tem um processo social de naturalização da heterossexualidade como a única expressão aceita de sexualidade, né? Que ela tira como padrão social. A gente percebe a existência de quê? De crimes de ódio, qualificadores de violências físicas contra homossexuais e travestis, crimes praticados com crueldade, intolerância e diferença. Então, a gente tem, por exemplo, no texto, cito lá 2 ou 3 passagens do professor Sérgio Carrara, pesquisador da UERJ, né, onde ele faz pesquisas sobre essa temática, e ele vem dizendo o quanto, muitas das vezes, a morte dos transexuais, né, travestis e transgêneros, elas são banalizadas pelos órgãos públicos, pelos promotores, por advogados, pelos policiais, porque muitas das vezes o olhar para esse sujeito é um olhar de que ele que procurou, né, de certa forma, que isso acontecesse. Então, ele cita vários relatos onde, ao chegar na delegacia, se querer fazer a queixa, os familiares são, muitas das vezes, tendem a não registrar, porque, né, esses profissionais dizem, não, mas quem estava errado era quem foi lá, quem estava na rua procurando era ela, né? Não leva em consideração, muitas das vezes, que também por ter uma série de acessos negados, né, essas pessoas acabam vivendo na prostituição, vivendo em tendo que praticar uma série de ações também que são de exclusão no nosso contexto social. Então, isso é uma coisa que eu acho super interessante da gente pensar, né? Esses dias também passou na televisão uma reportagem, a Liga, né, da Band, sobre justamente isso, a vida de transexuais, travestis, transgêneros, na verdade, da comunidade LGBT como um todo, mas falando, sobretudo, da dificuldade que os transexuais e transgêneros têm de convivência na sua relação, tanto pessoal quanto de acesso a serviços públicos e sociais. Não é à toa que agora no estado do Rio de Janeiro a gente tem, muito recentemente, uma legislação que garante o uso do nome social, porque, na verdade, a gente passava, eu trabalho na unidade de saúde, muitas das vezes acontecia, né? O documento é Roberto, só que ela era Claudete e ficavam chamando Roberto, e ela não lembrava, né? Ou seja, isso criava, na verdade, um constrangimento para essa pessoa, esse indivíduo, né? Para travesti. E ela, muitas das vezes, acabava também não se identificando para não passar por situações constrangedoras no local. E, por fim, essas violações também, quando a gente fala nelas, a gente está falando de um passado histórico marcado pela demonização do corpo e por recorrentes formas de expressões e tabus e intolerâncias. Bem, no cenário, né, dessas múltiplas diversidades, aí eu falo um pouquinho das questões das políticas sociais que são, né, evocadas aí nesse Estado democrático para a garantia de manutenção da justiça social, que pressupõe a formulação, gestão e execução de políticas inclusivas, eficazes e competentes no atendimento à demanda. Muitas das vezes o que a gente vê, a gente não tem, né, acaba não tendo uma política social universal e garantidora de direitos. A gente sempre tem políticas seletivas, focalizadas, aonde se criam, na verdade, né, formas de acesso, a seletividade para o acesso a essas políticas, e nem sempre também são de fácil assimilação pela população, de conhecimento da população como um todo, necessitando aí, sobretudo, de investimento dos profissionais, né, que devem ser qualificados e bem remunerados, com leitura de compreensão da realidade, capazes de se comprometerem com a garantia de direitos. É claro que não é um processo simples, né? O profissional não deixa de ser um sujeito social, ele também carrega consigo toda uma identidade social, cultural, mas que tem que ser trabalhado. É preciso olhar para o outro e perceber que o outro não tem que ser igual
identicamente pensar da mesma forma que você. É preciso, então, perceber as necessidades da população para além das demandas apresentadas, reconhecer de fato, fora do espaço institucional de atuação, as vulnerabilidades existentes. Por que eu digo isso? Porque a gente se forma, né, a gente é preparado, tem uma série de teorias, quando a gente chega lá no cotidiano do nosso atendimento, a gente se fecha nas 4 paredes da instituição e trabalha, muitas vezes, somente com aquela demanda que o usuário chega e nos coloca, sem perceber que por detrás daquela demanda podem haver uma série de outras ausências que também precisam ser trabalhadas, né, com esse sujeito social. É preciso avançar na intersetorialidade, no entendimento das políticas sociais como um sistema de políticas que atuam simultaneamente no mesmo território. É preciso parar com a ideia de que um serviço não é vinculado ao outro. É preciso compreender que esse usuário, seja ele quem for, ele é usuário das diversas políticas. Ele passa pela saúde, pela assistência, pela habitação, né? A ausência dele, muitas das vezes, é uma ausência comum às outras políticas que fazem parte de uma mesma gestão, né? Então, muitas das vezes, a gente vê situações onde a saúde atende depois de determinado. Não, mas aquilo agora já tá, né, já se recuperou, tem que sair do sistema de saúde, mas vai para onde? Aí não fez a ponte com a assistência ou com outro segmento de política. Então, você não cria aí, né, na verdade, um acesso desse cidadão a políticas efetivas. É preciso estimular a participação social e o protagonismo dos usuários, integrados aos diferentes segmentos sociais, estimulando o potencial coletivo sem naturalizar ou banalizar as situações apresentadas. Então, é preciso chamar a população, os segmentos, à participação. É preciso ouvir, né, como é o cotidiano desse usuário. É preciso tentar se distanciar um pouco dos nossos valores, que muitas das vezes podem ter uma carga de preconceito que são negados, né? A gente diz, não tem preconceito, mas lá no fundo, às vezes um ato, uma fala, um gesto demonstra esse preconceito, né? E é preciso ouvir como é o cotidiano dessas pessoas que acessam os nossos serviços, que fazem parte, muitas das vezes, né, da nossa relação de vizinhança, mas que a gente só vai parar para pensar e se relacionar se acontecer no contexto da nossa família, muitas das vezes. Porque na maioria das vezes sempre se diz, isso não vai acontecer nunca na minha família. Né? E a gente só para olhar de fato sobre determinadas questões quando isso acontece, né, muito próximo no nosso contexto de relação. Então, reconhecer as diversidades em suas múltiplas formas é o compromisso de todo profissional e também de todo cidadão que acredita no potencial de transformação da sociedade. E aí eu vou passar um videozinho, um curta, né, que na verdade foi feito em 2008, um concurso que é de autoria de Éder Michalski, que tenta agregar um pouco esses elementos de diversidade para que a gente possa, depois terminar aqui, não sei se a gente já pergunta, não sei como é que a dinâmica, né, é feita, mas acho que a gente pode discutir um pouco esses elementos gerais. Antes de abrir o filme, passa uma mensagem que tem aí no final, porque senão para depois eu passar aqui essa modernidade, eu não dou conta. Então, eu vou ter, né, que eu acho sempre importante deixar uma mensagem, eu sempre gosto de usar essa mensagem do vereador do Brecht, que é que nunca se diga, isso é natural, para que nada passe por imutável. Então, é importante, né, a gente acreditar que do nosso potencial de capacidade na relação com o outro, de compreensão dessa transformação social e de transformar essa sociedade em uma sociedade melhor. Né? Uma sociedade onde as pessoas se respeitem, onde as pessoas tenham tolerância e onde as pessoas possam, de fato, se relacionar como cidadãos de direitos, ok? É isso, vamos ver o vídeo, tem uma mensagem no vídeo.
né, gente? Então, o vídeo pergunta ali, a gente está pronto para a caminhada? Né? Então, espero que a gente possa realmente olhar as diferenças e tentar também aprender um pouco mais das diferenças, se oportunizar a isso e pensar, né, que parte nos cabe nesse contexto social e relacional em que a gente vive. Obrigado a todos vocês pela atenção, pela tentativa de sintetizar isso. Alguém quer fazer alguma pergunta, falar? Importante também agradecer as pessoas que não estão aqui, mas estão assistindo simultaneamente, né? Parece que está sendo transmitido simultaneamente para os outros campos. Então, também é importante agradecer a todos os alunos que estejam assistindo. Alguém, gente? Alguém quer falar? Falar, dar depoimento, consideração, perguntas, dúvidas? Sim? Última chance? Vou pedir para a Hebe falar um minutinho, ela fica ali assim, que a Hebe é do Laboratório de Extensão, né, de Políticas Sociais e Serviço Social, e a Hebe está fazendo uma tese, né, nós fazemos doutorado, a Hebe é doutoranda, e a Hebe está discutindo tráfico de mulheres, que é uma coisa que gera um debate, né, muitas das vezes um preconceito, muitas das vezes a intolerância. Ela fez entrevista com essas mulheres, né, que foram traficadas ou que muitas das vezes fazem parte desse contexto de debate. Eu acho importante, Hebe, queria que você falasse um pouco como é que, né, essa questão surge e é pensada talvez por essas mulheres, ou seja, ou como é que as discussões em termos do tráfico são feitas, que eu acho importante. Acho que é um tema inovador, né? Acabou de ganhar um prêmio no concurso, também acho que é uma outra coisa significativa, ou seja, por o tema ser importante e ser algo ainda tão pouco estudado, né? A Hebe se inscreveu no concurso e ganhou uma premiação que eu acho que é super importante. Então, dá uma palavrinha, Hebe, eu acho que tenho certeza que isso vai acrescentar para todos, né? Além de ser minha amiga e parceira de trabalho. Márcio é sempre muito generoso, né? Obrigado pelas considerações. Na realidade, eu não vou falar tudo que ele disse que eu ia falar, claro, porque hoje esse dia é especial para a gente estar discutindo o texto, né? Mas esse tema que traz da diversidade é um tema interessante, e o que o professor Márcio coloca sobre direitos humanos, a gente vivencia isso através dessas pesquisas e dessas ações que o Laboratório de Extensão e Pesquisa realiza, né? As ações que nós realizamos junto a diversos projetos. Mas essa questão, principalmente que ele falou de gênero, né? Que eu discuto gênero e migração feminina a partir da discussão também do tráfico de mulheres. Então, que nesse tema a gente verifica realmente que determinadas temáticas, né, quando você lida com uma mulher negra, solteira, migrante, né, que sai do país para melhorias das condições de vida, né, buscando melhorias de condições de vida em outros países, vem aí uma carga de discriminação muito grande, né? Então, a discussão que a gente faz dentro da discussão de migração feminina é verificar até que ponto esses preconceitos em termos de gênero, né, e raça, mulheres brasileiras, jovens, né, negras principalmente, ou afrodescendentes, a discriminação que elas sofrem ao sair do país, ao se deslocar, principalmente sozinhas, quer no país de destino, tentar um trabalho como doméstica, como cuidadoras, porque na realidade é esse, a maioria das inserções que se tem nesse grupo de mulheres, né, porque na realidade saem daqui buscando uma melhoria, na ausência de políticas públicas aqui, na ausência de acesso a direitos, e aí pensam que em outro país vão conseguir. E muitas vezes acabam em situações de violência, né, de tráfico, né, violência, ora doméstica, porque de repente buscam, através de parceiros, né, concretizar o sonho de saída e de realização em outro país, ora através
do envolvimento com a rede de prostituição e tráfico, né? Ou por contrabando, ou seja, saem daqui para tentar a vida e saem de uma forma ilegal, né? Ou, irregular, que a gente fala, e aí acabam vítimas também de contrabandistas, né? Fazem a entrada. Então, esse tema tem tudo a ver, obrigada por ter comentado isso tem tudo a ver com o que a gente está estudando. E aí a diversidade racial, que está colocada aí nesse tema, a diversidade de gênero e a diversidade por você ser estrangeiro numa outra terra, né? E a questão da xenofobia, do não querer e não aceitar que outros venham, né, e que outros participem do processo de desenvolvimento daquela sociedade. É isso, gente. Obrigada. Então, gente, alguém quer fazer uma fala, perguntar alguma coisa? O texto em si é simples, né? A ideia também era fazer um texto simples para embasar a chamada prova integrada. Então, a ideia era que fosse um texto realmente bem básico, bem, né, em termos conceituais, para que possibilitasse introduzir um tema que é complexo, que a gente passaria aqui uma semana inteira fazendo seminários, discutindo aí questões que dizem respeito à diversidade e suas múltiplas formas de expressão. Ok? Ninguém quer fazer pergunta? Senão, eu tenho que só desejar boa sorte para aqueles que forem fazer a prova, quem não for fazer, agradecer a presença aqui, e é isso. Né? Mas se alguém quiser falar, pode perguntar à vontade. Vocês são tão bondosos. Obrigado, gente. Boa tarde para todos.